Mesmo com medo haja, da Joyce Meyer. Então vamos lá, mais um capítulo hoje. Glórias a Deus. Livro abençoado. Curta, comenta, compartilha. É o pedido que eu sempre faço aqui, né? Envia para os teus grupos, envia para o pessoal da igreja. Muito bom esse livro. Maravilhoso. Capítulo 17. Você pode trocar o medo pelo temor a Deus. Lembre-se dos tipos errados de medo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9:10. De acordo com Provérbios 9:10, não sabemos nada realmente até conhecermos a coisa mais importante que existe, o temor reverente a Deus. Todos os outros tipos de medo são errados e devem ser resistidos e vencidos. Mas há um temor que é certo e é mais valioso do que podemos imaginar. Então, estou falando do temor reverente a Deus. Ele nos libertará dos medos equivocados e atormentadores. Poderemos trocar literalmente o medo pelo amor, pelo temor. Trocar o medo pelo temor. Isso pode ser confuso para algumas pessoas, porque elas aprenderam muito sobre o quanto Deus as ama e é cheio de graça e bondoso, de modo que elas não conseguem imaginar que é preciso temê-lo. Elas entendem a parte sobre serem libertas dos medos que não convém, mas têm dificuldade quando alguém menciona o temor de Deus. O temor reverente a Deus é completamente diferente de outros medos, e quando falamos sobre ele, a palavra temor é usada em um contexto inteiramente diferente de quando falamos sobre o medo. O temor reverente é um temor respeitoso e que inspira grande admiração. Um temor que diz: sei que Deus é todo-poderoso, e que fala sério quando diz o que diz. Ele é bom, ele me ama e sempre cuidará de mim. A ênfase está na reverência e no assombro, não na compreensão acerca do medo que temos em nossos dias. Se Deus diz, faça isso e você será abençoado, podemos ter a certeza infalível de que, se o seguirmos, as bênçãos nos seguirão. Do mesmo modo, se Deus diz, se você fizer esta outra coisa, as coisas não irão bem, deveríamos saber que ele também está falando sério quando diz o que diz e não abrirá exceções para ninguém. Joy Donson escreveu em seu livro Forever Ruined for the Ordinary, arruinado para o que é comum. O temor do Senhor significa estar mais impressionado com a reação de Deus às nossas ações do que com a reação das outras pessoas. Gosto muito dessa afirmação, porque se nos importamos mais do que Deus pensa dos nossos atos, do que o que as outras pessoas pensam, não as temeremos, porque temos o temor dele. Qualquer um pode ser perdoado por qualquer pecado. Não há limites para quantas vezes uma pessoa pode ser perdoada. No entanto, se continuarmos a fazer o que sabemos que é errado, apenas pensando que podemos agir assim e ainda termos um bom resultado, então estamos desrespeitando as ordens de Deus. Isso nunca acaba bem. O temor reverente a Deus está em grande falta no mundo hoje, mas também está em falta no coração de muitos cristãos. Creio que este assunto deveria ser ensinado em todas as igrejas, pelo menos uma ou duas vezes por ano, já que as pessoas tendem a perder de vista qualquer coisa que não seja mencionada, mesmo que ela tenha importância para a vida cristã. Conheço uma mulher adorável que tem quase 50 anos. Ela está na igreja por quase toda a sua vida e faz parte do ministério, mas quando menciona o temor reverente a Deus, ela fica confusa. Para ela, não devemos temer a Deus por razão alguma. Concordo totalmente com o seu pensamento, se estivermos falando sobre o temor no sentido de ter medo. Não precisamos ter medo da ira de Deus, da rejeição de Deus ou da punição de Deus, mas precisamos saber que Ele é sincero em tudo o que diz.
e não podemos simplesmente escolher os versículos bíblicos de que gostamos e ignorar o resto. Posso localizar rapidamente pelo menos 22 versículos bíblicos relacionados ao temor de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E eles estão ali, não podemos ignorar a verdade que apresentam. Precisamos entendê-los e verificar se os estamos aplicando. John Newton, 1725-1807, que escreveu o hino popular Amazing Grace, com certeza deve ter entendido o temor reverente a Deus, pois escreveu estas palavras na canção: foi a graça que me fez meu coração temer, e a graça meus medos aliviou. Quão preciosa essa graça me pareceu, no instante em que acreditei. Newton trocou o medo pelo temor a Deus. A revelação da graça divina o libertou do medo e lhe deu um temor reverente. John Newton havia sido o senhor de um navio de escravos. Certa vez foi surpreendido por uma tempestade terrível e assustadora e teve uma experiência de quase morte no mar. Essa situação fez com que ele clamasse a Deus e se convertesse ao cristianismo. Logo ele percebeu a transgressão de seus caminhos e ficou impressionado pela graça de Deus tê-lo perdoado totalmente. No fim das contas, Newton lutou contra a escravidão e tornou-se um ministro anglicano. Antes de conhecer a Deus, ele não tinha medo de escravizar outras pessoas em proveito próprio, mas quando o encontrou, soube que estava errado. Na verdade, ele tinha temor de continuar a fazer aquilo porque não queria desagradar a Deus de toda a graça. Como você e eu nos comportaríamos na presença da rainha da Inglaterra? Ela não é sequer minha rainha, mas eu tomaria muito cuidado para não me comportar de maneira tola ou inadequada em sua presença. Faria isso por causa da reverência que lhe é devida, sabendo que estaria na presença de alguém grande. Uma vez que entendemos que estamos sempre na presença de Deus e que Ele vê e sabe tudo o que fazemos, também nos comportaremos melhor, não porque temos medo das punições, mas porque o respeitamos e reverenciamos. Um comportamento inadequado. Hoje vivemos no que é considerado uma sociedade muito casual. Roupas são casuais e, infelizmente, muitas vezes as atitudes para com as figuras de autoridade são casuais. As pessoas também podem ser casuais quanto ao horário de seus compromissos. Aqueles que têm atitudes casuais para com essas coisas também podem levar tais atitudes para a igreja. Deixe-me fazer algumas perguntas e você pode analisar o assunto. Devemos enviar mensagens de texto para um amigo na igreja enquanto o pastor está pregando? Nós iríamos querer que alguém fizesse isso se tivéssemos estudado e preparado uma mensagem que pudesse ajudar as pessoas? Se acreditamos que Deus está falando com o pastor e através dele não estamos sendo rudes ao nos ouvirmos atentamente? Devemos chegar regularmente atrasados para os cultos e incomodar as pessoas que estão tentando adorar a Deus ao ouvir o preletor? Qualquer um pode se atrasar ocasionalmente, mas se esse for um hábito regular, você deveria analisar se há uma atitude em seu coração que precisa ser mudada. Talvez ela tenha alguma coisa a ver com não ter reverência suficiente para com Deus. E quanto a sair do culto enquanto o pastor está fazendo um convite para as pessoas se arrependerem dos seus pecados e receberem a Cristo? Qualquer pessoa que absolutamente tenha de sair cedo deveria se sentar na fileira de trás para não interferir no que estiver acontecendo quando ela precisar se levantar. Já aconteceu durante nossas conferências de centenas de pessoas se levantarem e começarem a fazer fila para sair do prédio, enquanto eu falava às pessoas sobre a eternidade e as convidavam para aceitar a Cristo como Salvador.
Antes de qualquer coisa, perturbar um momento como esse é uma grosseria para com Deus, porque a salvação é a decisão mais importante na vida de alguém. Também é uma atitude indelicada para com as pessoas que podem estar no processo de responder ao chamado à salvação e para com aqueles que estão tentando prestar atenção ou orando, além de ser ainda um desrespeito à pessoa que está dirigindo o culto. Se estamos sentados no meio de uma fileira e sentindo sede e decidimos incomodar 20 pessoas só porque queremos beber água, isso é demonstrar reverência a Deus? Qualquer pessoa que tenha uma emergência de verdade está livre para sair a qualquer momento, mas perturbar o culto por causa de um desconforto mínimo, na minha opinião, é uma grosseria. A Bíblia diz que o amor não se conduz inconvenientemente. Ver 1 Coríntios 13, 4, 5. Pense em que diferença faria para o mundo se as pessoas simplesmente deixassem de ser rudes. Atitudes assim são fruto de egoísmo. Tudo se resume ao que queremos, sem qualquer consideração pelo que os outros querem ou precisam. Sou de uma geração diferente da de muitas pessoas hoje. Por isso entendo que posso ser um pouco antiquada, mas creio realmente que, em nosso esforço de sermos modernos, podemos ter deixado de lado algumas coisas que deveríamos nos esforçar para recuperar. A Bíblia indica que, se não temermos a Deus, também não respeitamos as pessoas. Vejamos. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Lucas 18:2. Lembro-me de um tempo em que o respeito e as boas maneiras ditavam que um homem não usasse palavrões na presença de uma mulher. Por mais salafrário que fosse, ele se comportava como um cavalheiro na frente das mulheres, especialmente daquelas que não conhecesse. Fico feliz por ter vivido no tempo em que a palavra de um homem era sua assinatura e fazer um trabalho excelente era parte da sua honra. Algo muito importante para o sexo masculino. Até a maioria dos homens que não afirmava ser cristã ainda mantinha esses princípios. Tínhamos respeito pelos que ocupavam posições de autoridade, como policiais, juízes, professores, pastores e outros. Pelo fato de Deus amar tanto as pessoas e ter demonstrado esse amor ao enviar seu Filho para morrer pelos pecados deles e levar o castigo que mereciam, deveríamos ter um temor reverente antes de maltratar qualquer pessoa, pois temos a consciência de que todos são importantes para Deus. Quantas pessoas hoje se esforçam para ser excelentes? A maioria está satisfeita em apenas ser mediocre? Recentemente, em uma conferência, um dos meus ensinos foi sobre escolher ser excelente. Depois da preleção, um mestre da Bíblia muito famoso, que parecia estar na casa dos 30 e poucos anos e foi criado na igreja, me procurou e disse: "Nunca ouvi nada assim em toda a minha vida." Ele continuou: "Isso vai mudar a minha vida." Como uma pessoa pode estar na igreja tantos anos e nunca ter ouvido sobre a importância de ser excelente? Deveríamos sempre caminhar a segunda milha para fazer as coisas da melhor maneira possível, porque nosso Deus é excelente em todos os seus caminhos. Ver Mateus 5:41. Temor reverente e poder. Em seus primeiros dias, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz e estava sendo edificada, enquanto os crentes andavam no temor do Senhor e na direção do Espírito Santo. A igreja crescia e se multiplicava. Ver Atos 9:31. Vejo um ponto muito importante nesse versículo. A igreja, caminhando no temor do Senhor, crescia em número. O temor do Senhor e o crescimento da igreja pareciam andar de mãos dadas. Talvez necessitemos de mais temor do Senhor e de menos reuniões sobre como fazer a igreja crescer. Sabemos que no passado alguns líderes ministeriais reconhecidos foram condenados por utilizar mal as finanças do ministério. Eles admitiram adultério, vícios em pornografia e o uso do poder para controlar e maltratar outras pessoas.
enquanto permaneciam no púlpito pregando regularmente e dizendo aos seus ouvintes como viver. Isso não teria acontecido se esses líderes tivessem andado no temor do Senhor. Ou não teriam cometido esses pecados, ou se os tivessem cometido, teriam confessado e abdicado as suas posições, enquanto buscavam restauração. Noé construiu a arca porque achou graça diante do Senhor e nutria reverência por Deus em seu coração. Ver Gênesis 6. Abraão estava preparado para oferecer seu filho como sacrifício quando Deus lhe disse para fazer isso, quando Deus lhe disse para não fazer isso. Eis o que o Senhor disse a ele: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Gênesis 22:12. Sem dúvida, veríamos mais obediência na vida dos cristãos se esse mesmo tipo de temor do Senhor estivesse presente hoje em dia. Aqueles homens eram cheios de poder e fizeram coisas incríveis, e creio que isso está claramente ligado ao seu temor reverente a Deus. O apóstolo Pedro ofereceu uma fórmula simples para os cristãos viverem: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. 1 Pedro 2,17. Os tempos em que vivemos são os que eu chamaria de tempos desesperados. Mais do que nunca as pessoas precisam de Deus, mas estão se afastando da igreja e deixando de considerá-la um lugar para encontrá-lo. Que resposta poderemos dar para essa situação tão desconcertante? As pessoas que querem Deus e precisam dele não deveriam ser capazes de procurar a igreja, os cristãos em todos os lugares, em busca de ajuda que necessitam? Quando fazem isso, porém, às vezes acabam se decepcionando, porque os estilos de vida que observam não combinam com a mensagem que ouvem ali. Há muitas igrejas maravilhosas e incríveis que representam Deus muito bem, e nós as honramos e as elogiamos. Elas são o remanescente que mantém a chama da esperança viva. Mas no que diz respeito ao comportamento semelhante a Cristo, ele nunca deveria estar limitado a algumas pessoas ou algumas igrejas, mas ser comum a todas as pessoas e a todas as igrejas. Se você sente a necessidade de mais poder em sua vida ou ministério, certifique-se de que o temor reverente e grande admiração por Deus. 2 tipos de temor. John Newton cantou que a graça o libertou do medo e o ensinou a temer ao mesmo tempo. Posso entender a confusão das pessoas quando o temor de Deus é mencionado. Pois muitas delas sofreram demais com o tipo errado de temor a Deus. Martinho Lutero distingue os 2 tipos de temor, chamando-os de temor servil e temor filial. O temor servil é o que um prisioneiro sentiria pelo carcereiro, que tinha capacidade de torturá-lo. Esse também é o tipo de temor que uma pessoa teria de alguém que tivesse o poder de abusar dela e fizesse isso. O temor filial é o que um filho sentiria por pais amorosos. Um filho que ama seus pais tremendamente e quer agradá-los de todo o coração. Esse temor reverente é forte bastante para mover as pessoas a não apenas fazer o que lhes agrada, mas o que agradaria seus pais. O temor reverente a Deus nos libertará de sermos cativos dos tipos errados de temor. Quando o apóstolo João descreve ter ficado face a face com Deus, diz que caiu como se fosse um homem morto. Ver Apocalipse 1, 17 e 18. Obviamente, ele reverenciava Deus ao máximo. Davi falou sobre prostrar-se em direção ao templo santo de Deus e dar graças. Ver Salmo 138, 2. Queremos conhecer o grande amor de Deus,
mas também precisamos conhecer o grande poder de Deus. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus 10, 30 e 31. Por que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo? Deus vê tudo exatamente como é. Se existe algum fingimento, Ele enxerga através dele. Deus vê tudo o que fazemos e sabe tudo a nosso respeito. Mas também nos ama tanto que, se alguma coisa não está certa, Ele nos ajudará amorosamente a enfrentá-la e a lidar com ela. Muitas vezes podemos enganar as pessoas com fingimento, mas não podemos enganar a Deus. Ele trabalha juntamente conosco para alcançar a pureza em todas as coisas. Deus nos ama demais para nos deixar sozinhos em nosso pecado. Ele nos ajudará, ainda que tenha de nos levar a lugares desconfortáveis para fazer isso. Eu pessoalmente amo a convicção do Espírito Santo e eu considero como um sinal de amor de Deus, não como algo pelo qual preciso me sentir culpada. Quando cometemos algum pecado, temos uma atitude errada ou maltratamos alguém, Deus nos torna conscientes do nosso mau comportamento, e isso é muito bom, porque não podemos corrigir as falhas que não vemos em nós mesmos. Vamos orar para que Deus abra os nossos olhos e destampe nossos ouvidos a fim de podermos vê-lo e ouvi-lo claramente e ter um temor reverente e uma admiração profunda por Ele. A riqueza não consiste em ter grandes propriedades, mas em ter poucos desejos. Epiteto. Superando os EC. Esse aqui sempre, no final de cada capítulo, alguém dá um testemunho, né? Alguma pessoa dá um testemunho aqui da superação que eles vão tendo, né? Então, esse aqui é o Chuck que deu esse testemunho. Superando os EC. Em meu aniversário de 40 anos, minha esposa e eu estávamos sentados no quintal de casa quando eu disse: precisamos decidir de uma vez por todas sobre ter filhos. Estávamos casados havia vários anos e de tempos em tempos falávamos sobre começar uma família, mas nunca seriamente. Minha ideia brilhante era que minha esposa podia trabalhar em casa e criar nossos filhos. A ideia dela era que eu poderia largar meu emprego e ficar em casa. Isso fazia sentido financeiramente, mas como eu poderia fazer isso? Não seria na prática um homem deixar o emprego para ficar em casa com os filhos e permitir a sua esposa sustentar essa família? Minha esposa me pediu para parar de me preocupar com as opiniões das milhões de pessoas desconhecidas no mundo e decidir por mim mesmo se achava que isso era algo que eu poderia fazer. Eu sabia que sim, se pudesse superar o medo da opinião das pessoas. Vários meses depois, estávamos esperando nossa filha. Eu havia entregado o aviso prévio no trabalho e pretendia deixar meu emprego no final do ano. Dei a eles 3 meses de aviso prévio, e nesses 3 meses houve momentos em que fiquei paralisado de medo. Eu pensava: e se Celeste perder o emprego e não tivermos renda? E se eu não conseguir fazer isso? Não sei nada sobre criar um filho. E se acontecer alguma coisa com a criança e eu não conseguir encontrar outro emprego? E se. Meu último dia de trabalho foi difícil e o medo que senti era intenso. Entretanto, eu sabia que tinha de fazer aquilo, mesmo com medo. Afinal, essa era uma única maneira de realizar o que Deus havia me chamado para fazer. Fiquei em casa com nossos 2 filhos por 9 anos. Esse foi o emprego mais difícil e mais desafiador que já tive, mas foram definitivamente os melhores anos da minha vida. Chuck.